Andando hoje pelas ruas, nos deparamos com algumas montadoras conhecidas do setor rodoviário, como por exemplo Marco Polo, Buscar, Caio, Comil e Mascarello. Mas, quem viveu os anos 90 sabe muito bem. O Brasil tinha uma indústria ainda mais diversificada, com diversas outras montadoras. Hoje vamos conhecer um pouco da história da Engerauto. A Engerauto iniciou sua trajetória no ano de 1983, como uma subsidiária da Companhia Santo Amaro de Automóveis, na capital paulista. A Santo Amaro surgiu em 1959, tendo sido por muitos anos uma grande revendedora da Ford. O começo da Engerauto é bem interessante, isso porque ela começa num segmento totalmente oposto ao dos ônibus. Quando começou, a fabricante tinha sua linha de montagem voltada para adaptações, peças e acessórios, especialmente em veículos da Ford. Carros e caminhonetes passavam pela Engerauto caso alguma modificação precisasse ser feita. Suas primeiras cabines duplas foram construídas a partir da Ford F1000. Por longos anos, a Engerauto se manteve firme e focada nesse ramo. A fabricante tinha como marca a diversificação e a extrema agilidade, na qual lançava seus produtos. A rapidez para realizar as mudanças nas picapes tornaram a Engerauto uma das maiores do segmento. Porém, a fabricante usufruía das instalações da Santo Amaro e recebia os veículos praticamente zerados da Ford, com as cabines desmontadas. Portanto, quando a Engerauto montava os veículos, um mix de peças era feito. Corcel, Del Rey e Escort foram modelos de carros que passaram pelas transformações da empresa, tendo, por exemplo, versões conversíveis com cabine dupla. O jogo de faróis era também alterado e havia janelas panorâmicas. Outros modelos da Ford também passaram pela Engerauto. No ano de 1986, a fabricante se voltou para a área de picapes alongadas, que até então era desprezada pelas demais transformadoras. Essas picapes tinham maior capacidade de carga e eram mais úteis como instrumento de trabalho. Novos kits foram lançados e a Engerauto se tornou a transformadora brasileira mais bem-sucedida do mercado, fabricando cerca de 120 veículos por mês. Naquela época, sua maior novidade era a caminhonete Scorpion, projetada para a picape F1000, tendo capacidade para até 9 pessoas, tendo terceira porta, teto desnivelado e janelas que cresciam em altura de frente para trás, de modo a aumentar o vão útil da cabine, mas em nada favorecendo o êxito e espaço para bagagens. Depois de anos nas instalações da Santo Amaro, a Engerauto deixou as instalações da empresa e se mudou para o Tatuapé. Foi lançado então o Magnum GTO, a sua nova cabine. Veio ao mercado também o seu lançamento mais ousado, o multiuso Topázio, partindo da estrutura da Ford Pampa. Os anos foram se passando e a Engerauto começou a apresentar problemas em sua linha de produção, com a fabricação de picapes diminuindo ano após ano. Porém, vários lançamentos ainda foram feitos, principalmente nessa época, mas nada que crescesse tanto nas vendas. Topázio 2, Centurion, Magnum, Limousine Del Rey, Topic, Pioneer e Pampa conversível foram alguns dos lançamentos. A fabricante, no começo dos anos 90, vendia apenas 50 unidades mensais e já não tinha a mesma força de antes, passando despercebida pela abertura das exportações no começo da década de 90. Buscando ajustar sua produção, a Engerauto abre uma fábrica ociosa em Tatuí, no interior de São Paulo, explorando melhor as possibilidades da picape Pampa, sendo mais barata e com menos concorrentes em relação aos importados. Mas tudo muda em 1992, quando a empresa apresentou de forma inusitada, na Expo Bus 92, o seu primeiro ônibus urbano,
o transporte para chassis Mercedes-Benz, Volkswagen e Ford, de motor dianteiro. A estrutura era tubular e composta de aço galvanizado, revestido em alumínio. A fabricante tinha vários pontos no projeto original que a diferenciava da concorrência, e isso em vários aspectos. Por exemplo, a frente e a traseira eram compostas de uma única peça de fibra de vidro, com o para-brisa sendo praticamente liso. A tampa dianteira, também em fibra de vidro, vinha pintada com as cores da carroceria, havendo rápido e fácil acesso aos componentes do motor. O veículo pretendia trazer uma enorme facilidade de manutenção, justamente pela tampa do motor ser bem grande, um padrão até então diferenciado para aquela época. Extremamente simples, o modelo usufruía dos faróis do Volkswagen Gol, tanto na dianteira, tanto na traseira. Porém, mesmo parecendo ser uma boa carroceria, com um bom custo-benefício ao empresário de transporte, a Engerauto recebeu uma chuva de críticas dos operadores de ônibus, que sugeriram diversas mudanças no modelo. Com sua fábrica amplamente instalada em Tatuí, abrigando funcionários demitidos da Tanco, que na época já enfrentava uma crise, a Engerauto passava a ganhar mão de obra qualificada e especializada para a fabricação dos ônibus, já que a fabricante até então não sabia fabricar coletivos da maneira correta. E com esse corpo de funcionários da Tanco, a empresa deu um salto de qualidade. Sendo assim, é lançado em 1993 o Transporte 2. O modelo apresentava diferenças com relação ao seu antecessor, especialmente no acabamento interno e na dianteira, que recebeu um estilo mais convencional. A grade ficou maior e o acesso ao motor ficou mais estreito. Meses depois, as janelas laterais aumentaram de altura e o brake light passou a ficar embaixo do vigia traseiro. Embora estivesse focada na fabricação de ônibus, a Engerauto seguia na fabricação de picapes, dedicando uma pequena parte da fábrica para esse setor. Foi lançado, por exemplo, o modelo Spartacus, utilitário que utilizava a base da Pampa, e tinha para-choques e saias laterais reforçadas. O arco das rodas era na cor preta, e existia também vários outros itens. Já no segmento de ônibus, a fabricação seguia tímida, com apenas 10 carrocerias sendo fabricadas por mês. Mas a Engerauto sonhava grande, projetando para 1994 1.000 unidades. Obviamente, as metas ficaram bem longe de serem atingidas, isso porque naquela época, nem as grandes montadoras do setor estavam tendo bons resultados, quem dirá as menores. Os anos 90 foram de muitas incertezas no mercado econômico, tanto que várias fabricantes pequenas foram extintas. Dois bons exemplos para vocês, a Tanco e a Cobrasma. Foram duas montadoras que encerraram suas atividades neste período. Grandes montadoras de renome também sofreram. Vide a quase falência da Caio no final da década, a venda da Ciferal e a crise da Buscar já no começo dos anos 2000. Sustentada pela Santo Amaro, a Engerauto lançou na ExpoBus 94 um ônibus escolar, no clássico estilo dos escolares americanos, utilizando plataforma do Ford B12000. No ano seguinte, em 95, foi iniciada a venda de implementos rodoviários, e a Engerauto também inaugura sua nova fábrica em Boituva, também no interior paulista. Sendo assim, cegonhas e semi-reboques de até 3 eixos para carga seca foram fabricados. As picapes e a produção de ônibus também seguia normalmente.
1996 começa com o mais novo lançamento da Engerauto, o Thor, voltado para operações urbanas e intermunicipais. Ele era totalmente novo e trazia vários itens que os modelos anteriores não traziam. Porém, abusava da falta de criatividade, usando peças muito semelhantes à de seus modelos concorrentes. Apesar disso, a produção de ônibus ganhava destaque e era responsável pela maior fatia da fábrica. O Thor, por exemplo, no começo, teve uma boa aceitação no mercado, mas infelizmente, em pouco tempo, acabou caindo em desuso. Já a produção de picapes acabou ficando mais de lado, com a fabricante criando um foco maior em utilitários do que em veículos de passeio. Pequenas ambulâncias, por exemplo, eram fabricadas. Mesmo com investimentos, a produção da Engerauto não alavancava, e as vendas sempre foram aquém do esperado. Os investimentos não davam retorno, e isso começou a criar um problema para a administração da companhia. Com 3 frentes de produção, o negócio ficou caro, e como havia pouco retorno, em um curto espaço de tempo, a fabricante entrou em declínio e chegou ao fim dos anos 90 com dívidas e processos trabalhistas. Na virada do século, no ano 2000, a fabricante infelizmente encerra suas atividades. Essa é a versão mais conhecida pelo fim da empresa. Porém, tem muita gente que afirma que ela veio ao fim por apenas encerrar sua produção, o que não faz muito sentido, até porque ninguém encerra a produção de algo do mais absoluto nada. Alguma coisa tem por trás. Porém, apesar de tudo, o seu nome segue ativo, e caso estivesse viva, estaria completando 42 anos de existência neste ano de 2025. Termina aqui o nosso Próxima Parada Documento. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Até a próxima, a gente se vê. Tchau, tchau.